Por mais de 80 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil realizou posses em salas como esta. É aqui onde sentam os dirigentes da Ordem que se realiza o verdadeiro conceito de cidadania, trazendo o cidadão e o inscrito da Ordem, um advogado, aquele que cursou todos aqueles anos de estudo de direito a defender a população, a sociedade, enfim, o ser humano. São em posses como essa, Dr. Ales Gonçalves Júnior, que se realiza o conceito de cidadania e depois se aplica esse conceito perante a sociedade. E é nesse intuito que esta comissão trabalha, o intuito de fazer valer a segurança pública, não só do Estado de São Paulo, fazer valer a segurança pública e a segurança do cidadão aonde ele vive, reside e aonde ele passa o seu maior tempo, dentro do seu município, do seu estado, do seu país. Advogadas, advogados, senhoras e senhores, autoridades presentes, queridas amigas, queridos amigos, é com muita honra que eu declaro abertos os trabalhos dessa importante cerimônia de posse da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Segurança Pública, Dr. Antônio Carlos da Ponte, representando neste ato, secretário Dr. Grela, governador de Estado. Quero dizer ao senhor, Dr. da Ponte, foi uma honra trabalhar com o senhor naquele grupo da Secretaria de Segurança Pública, onde nós estudamos e analisamos a questão do monitoramento eletrônico de presos para presos em medidas cautelares. Foi muito honroso o trabalho, grandes pessoas capitaneadas pelo senhor, e quero registrar aqui o meu agradecimento ao Dr. Grela. Dr. Grela, secretário de Segurança Pública, assumiu a secretaria, um trabalho difícil, vem enfrentando esta situação que nós estamos enfrentando, as manifestações são legítimas, e infelizmente algumas pessoas têm se enfronhado na manifestação e cometido alguns crimes, e o Dr. Grela chamou os manifestantes, fez as modificações que precisavam ser feitas com relação ao acompanhamento da Polícia Militar. Nós não tivemos enfrentamento nessas últimas manifestações, agiu de forma correta, defendendo o Estado Democrático de Direito e a integridade das pessoas. Então fica aqui o registro, agiu com muita coragem, porque não é fácil acompanhar uma manifestação com tantas pessoas e evitar também, de outra ponta, que algumas pessoas façam atos de vandalismo e façam saques, como infelizmente aconteceu ontem. Então, fica aqui o registro do meu parabéns ao Dr. Grela e ao senhor, Dr. da Ponte, pelo trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Segurança Pública. Esperamos que tudo corra bem e nós consigamos fazer as mudanças que esse país precisa. Quero agradecer aqui a uma pessoa que há muito tempo me ajuda. Às vezes, quando eu tenho algum problema, eu vou conversar com ele, e ele me orienta, ele me ajuda, me dá apoio. É um amigo de longa data, apesar que ele não gosta que eu falo isso, Durso, mas eu falo. Ele fica bravo comigo. Mas eu quero aqui agradecer muito a sua amizade, Dr. Humberto Luiz Borges Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos. Seria muito difícil fazer muitas coisas à frente da Comissão de Segurança Pública sem a sua ajuda, sem o seu apoio, sem a sua amizade. Muito obrigado, Humberto. O Blasec se enquadra naquela mesma qualidade do Humberto. Blasec, muitas vezes, a gente trabalhando e eu faço algumas visitas para ele, nós tomamos café, trocamos ideias e ele me passa algumas orientações com toda a experiência que tem, delegado de polícia que tenho certeza fará grandes mudanças na Polícia Civil e nós teremos uma Polícia Civil cada vez mais forte. Muito obrigado pela sua presença, Blasec. Mais uma vez, desculpa por não ter citado. Tá? Você realmente tem me ajudado muito, tem aprendido muito com você
estamos juntos naquilo que a Comissão de Segurança Pública puder ajudar no trabalho que a Polícia Civil vem fazendo, nas mudanças que você pretende implantar, eu estou à sua disposição. Marcos, o que eu posso dizer aqui, esqueci de homenagear o Cidinho. O Cidinho tem feito um brilhante, eu olhei ali, agora eu vim atrás de mim, no retrovisor, tem feito um brilhante trabalho no Cratode. Em 2010, quando eu assumi, conversei com o Durso, nós tínhamos um projeto na Comissão de Segurança sobre a questão da Cracolândia, nós fizemos alguns trabalhos, conversei com algumas autoridades, e depois a Comissão do Cidinho vem fazendo um trabalho exíguo, um trabalho muito grande no Cratode. Se não fosse a ajuda da Ordem, certamente eles teriam muita dificuldade de fazer os atendimentos. Hoje, conversando com o Cidinho, ele me disse que o grupo dele atendeu mais de 500 pessoas lá no Cratode. Então, eu tenho que registrar, Marcos, esse brilhante trabalho feito pelo Cidinho, que é a Ordem fazendo um trabalho de cidadania e dando atendimento à população. Enfim, nós fizemos algumas mudanças nesse ano na Comissão de Segurança, criamos alguns grupos de trabalho, o doutor Marcos gostou da ideia, e nós vamos analisar as questões de segurança dividida por temas e depois, ao final da análise, fazer propostas para a diretoria da Ordem e, posterior à análise da diretoria, faremos as propostas às autoridades de uma maneira geral. A ideia da Ordem é somar, nós não estamos para criar problema, e sim para tentar ajudar a solucionar os problemas, né? Então, o que eu tenho a dizer é agradecer aos senhores por ter vindo, agradecer a minha filha que está aqui, que veio me prestigiar, faltou na faculdade hoje, deu cano para vir aqui me prestigiar, né? E é apenas isso. Fica aqui o meu compromisso de dar o meu melhor para fazer com que a Comissão de Segurança Pública cumpra a sua função de auxiliar a diretoria da Ordem nas questões de segurança, auxiliar as autoridades naquilo que é possível. Quero também agradecer aqui, estou vendo a presença do doutor Maurício, que foi delegado-geral. Graças a Deus, doutor Maurício, Deus é muito bom, o senhor hoje está aqui. Recentemente, aquela injustiça que estavam fazendo com o senhor, o judiciário confirmou a absolvição sua e do doutor Negrini, que também está aqui, e se Deus quiser, vai ficar tudo tranquilo. Muito obrigado pela sua presença. Importante registrar essa situação que, infelizmente, o senhor teve que passar junto com o doutor Negrini. Então, sem mais me alongar, eu agradeço a todos os senhores por estarem aqui e firmo o compromisso de dar o meu melhor para ajudar o Marcos, a OAB e todo o sistema de segurança pública, com a minha vontade de trabalho e com o conhecimento que eu adquiri nesses 51 anos de vida. Muito obrigado. Quero fazer um registro aqui, especialmente hoje que nós temos tantos amigos que trabalham na área de segurança pública, e dizer que a Ordem, por estipulação do próprio legislador, diferente, e isto é o que a diferencia de todas as entidades de classe, ela não cuida só disciplinando, defendendo e organizando os interesses da corporação, da advocacia, mas o legislador quis mais da OAB. Estabeleceu obrigações legais como a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa dos direitos humanos, de uma rápida aplicação da justiça, a defesa da cidadania. Por conta disso, quando eu, Marcos da Costa, Arles e tantos outros companheiros, em 2003, partimos para aquela primeira jornada eleitoral com a bandeira de uma nova OAB, buscando a administração desta casa e trazendo ideias que foram construídas por tantos companheiros que se aglutinavam em torno deste propósito.
Nós ganhamos a eleição e, a partir dali, em 2004, implantamos esta nova filosofia, juntos, para esta casa, para a sua administração, saneando as finanças, reorganizando a administração, descentralizando isto para todo o Estado de São Paulo, de maneira tal a que pudéssemos abrir, mais do que isso, escancarar as portas da ordem para todos. Para os advogados, o que é sua obrigação, esta é a casa da advocacia. Para os estudantes de direito, o que sem dúvida nenhuma também repousa na obrigação, mas pensamos juntos mais que deveria esta casa comportar o verdadeiro sentido da casa da cidadania, abrindo suas portas para que aqui pudesse ser, como vocacionada está, o palco para os grandes debates de interesse da sociedade. É por isso que aquelas 30 comissões que até então existiam na casa deram lugar, ao longo deste período que se sucedeu, a mais de 100 comissões. E dentre elas, com muita satisfação, eu tenho orgulho, e isto levarei para o resto dos meus dias, de ter criado nesta casa a Comissão de Segurança Pública. Pessoas dedicadas, vocacionadas, que se dedicam a esta causa que tanto aflige a nossa população. Mas é mais do que isso. É porque esta casa, credenciada que é, legitimada que é pela nação brasileira, diante desses 80 anos de glórias, defendendo o Estado democrático de direito e os interesses maiores da cidadania, pudesse estar, como está, ao lado das forças vivas, das autoridades, ao lado daqueles que se dedicam para melhorar este desafio, que não é de São Paulo, não é do Brasil, mas é um desafio para o nosso planeta, para todas as nações, que é fazer com que os agrupamentos sociais possam viver mais em paz, diminuindo a criminalidade, diminuindo o consumo de entorpecentes, diminuindo todas aquelas vicissitudes que afrontam e trazem a agressão ao cidadão e ao seu semelhante. Me permitam-me citar, com uma saudação de coração, duas pessoas que merecem, melhor, 3 pessoas que merecem esta reverência. A primeira delas, o vice-presidente desta comissão, meu irmão, Dr. Roberto Cianci. Eu nunca revelei isso publicamente, Marcos, mas se você me permite, eu vou fazê-lo. Eu era advogado do Curte Laboratório de Fotografia e das lojas Color Center. Dr. Blasek, isso tem quase 30 anos. As moças não se lembram disso. Já não existe mais essa marca, essas lojas, essa rede, mas os homens se lembram bem. E fato é que, no jurídico, eu fui contratar o estagiário, Marcos. E aparece, dentre tantos que se apresentaram para a entrevista comigo, o Dr. Roberto Cianci. Todos os candidatos compareciam de paletó e gravata. O Dr. Roberto Cianci veio de camiseta e calça jeans. Quase que eu não iria atendê-lo. Mas o fiz. E já de pronto disse: meu jovem, o senhor vem para disputar uma vaga de estagiário no departamento jurídico de camiseta e calça jeans? Ele, num instante, mas com muita rapidez, me respondeu: ué, mas o jogador, quando vai tratar do contrato, ele vai de chuteira, calção e camiseta? Você lembra disso, Cianci? Eu também. Você foi contratado por causa dessa resposta. As minhas homenagens. É com grande orgulho que eu compareço essa noite aqui a essa casa da advocacia. Na verdade, a OAB não é a casa do advogado. A OAB é a casa do povo.
Foi-se o tempo em que a OAB ela se restringia única e tão somente a trazer em seus braços a figura do advogado. Hoje, a OAB ela transcende e muito seus integrantes. Hoje, a OAB ela é o selo da cidadania. É o compromisso com aquilo que pode ser considerado como um Estado social e democrático de direito. Um Estado social e democrático de direito que tem clareza que a justiça é uma obra coletiva, que tem clareza que segurança pública jamais pode ser um projeto individual ou única e tão somente um projeto de governo. Tem necessariamente que ser um projeto de Estado. E tinha atingido patamares absolutamente inconcebíveis, motivo pelo qual a imputabilidade baixou para os 9 anos de idade. Não é? Então é evidente que o que nós observamos hoje, por vezes, é a repetição da história. Agora, é claro que os desafios hoje são um pouco diferentes. Se nós temos um jovem com 16 anos de idade que tem capacidade para eleger os seus governantes, é evidente que fica um tanto quanto estranho sustentar que esse mesmo jovem ele não tem condições, por vezes, para ser responsabilizado criminalmente. A lei penal ela não pode se transformar, como já advertia o nosso saudoso Nelson Hungria, professor dos professores, como um espantalho que não é capaz de afugentar o mais tímido dos pardais. A lei penal ela tem que ser efetiva, mas ela tem que ser, sobretudo, clara e ela tem que trabalhar com o princípio da proporcionalidade na sua dupla face. Então eu compareço hoje representando o senhor governador de Estado, o senhor secretário, com muita alegria, porque a clareza para o governo do Estado de São Paulo, para a Secretaria de Segurança Pública, que ser advogado é muito mais do que ser um profissional do direito. Ser advogado significa ter os pés no chão, ser advogado significa ter as mãos no trabalho, ser advogado significa ter os olhos na realidade e, sobretudo, ser advogado significa ter o coração em Deus. E essa é uma missão que, sem dúvida alguma, ela tem que ser enaltecida, ela tem que ser objeto de reconhecimento. Essa Comissão de Segurança Pública, ela já vem desenvolvendo trabalhos de suma relevância. E a título exemplificativo, eu posso indicar às senhoras e os senhores, nesses 7 meses que nós estamos à frente da Secretaria da Segurança Pública, 2 projetos que nos parecem primordiais, onde a atuação da classe dos advogados foi de fundamental importância. O primeiro deles envolvendo a monitoração eletrônica. Como as senhoras e os senhores sabem, entrou em vigência a Lei 12.403 já em 2011, essa lei que estabeleceu a possibilidade de monitoração eletrônica. Só que, seguindo os passos das antigas leis de natureza processual e também penal aqui no Brasil, essa lei se esqueceu de algo fundamental, que foi estabelecer uma cláusula tributária, dizendo como Estado, município e União deveriam contribuir para que determinadas medidas pudessem sair do papel e se tornar uma realidade, com uma monitoração eletrônica. Foi por essa razão que foi constituída uma comissão de estudos junto à Secretaria da Segurança Pública, e essa comissão de estudos nós tivemos a oportunidade de contar não só com um concurso, mas eu diria com um imprescindível apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem também tem nos auxiliado e muito nos gabinetes metropolitanos de segurança pública, que partem de uma premissa muito simples, ou seja, partem da premissa que quem tem condições de resolver os problemas de uma determinada localidade são as pessoas que residem naquela localidade, são as pessoas que vivem naquela localidade. Esse Gabinete Metropolitano de Segurança Pública, ele busca desenvolver atividade, sendo uma atividade preventiva que, de alguma forma, possa contribuir para a melhora da segurança, identificando não poucas vezes áreas deterioradas e estabelecendo ações conjuntas por parte da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público e do Poder Judiciário, porque a verdade é uma só. Esse paradigma, essa utopia denominada justiça, ela não tem dono. Fernando Pessoa dizia que havia um tempo em que nós teríamos que abandonar as nossas roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia.
E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então eu quero cumprimentar cada um dos senhores, das senhoras que integram essa importante comissão e dizer que o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, ela espera muito de cada uma das senhoras e dos senhores, porque consegue observar nos olhos de cada um dos senhores aquele desejo do menino de acreditar que o mundo pode ser modificado. Muito obrigado. E com a palavra, o Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Mais uma vez, boa noite a todos, queridos amigos, queridas amigas. Eu tenho que confessar uma dificuldade, por ser essa uma das posses mais concorridas que eu já vi nesta entidade. E, por conta desse concurso, o número de autoridades presentes, já mencionadas pelo cerimonial, pelo nosso presidente da comissão, pelo nosso sempre-presidente Lúcio, e eu peço a todos que se sintam mencionados nessas pessoas que eu farei agora uma indicação especial por conta desse momento final, desse importante evento, dessa importante posse. Eu queria começar com uma palavra dirigida ao nosso doutor Antônio Carlos da Ponte, secretário de Estado adjunto, representando nesse ato o nosso governador do Estado e o nosso secretário de Estado da Segurança Pública. Dizer a Vossa Excelência, primeiro da honra que tem essa casa em recebê-lo. Cumprimentá-lo pelas palavras, agradecer essas palavras, essa deferência à nossa classe, à nossa ordem, e dizer, sobretudo, que nesse período, alguns períodos, que a história do ser humano apresenta, que a história do homem indica, passamos agora por um desses períodos. Períodos que, às vezes, nós comumente falamos que sabemos como começar, muitas vezes não sabemos como acabar. Dessa vez, talvez nós nem saibamos como começou, onde manifestações populares, temos visto diversas dessas manifestações seguidas, capitaneadas por um movimento de jovens, estudantes, aos quais se somam outros movimentos, apresentando indignações das mais diversas ordens, das mais diversas naturezas. Nesses momentos, nós contamos com alguns seres humanos, com algumas pessoas que se apresentam para dar uma palavra, uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de tentativa de resgatar a paz social. E vemos isso hoje nas falas do senhor governador do Estado e do senhor prefeito municipal. Quando hoje, numa coletiva de imprensa, tem uma visão política do momento e definem o retorno do valor das tarifas dos transportes a um patamar anterior, sem que isso represente um recuo, mas muito pelo contrário, uma demonstração de que o poder público se sensibilizou por essas manifestações. Quero, portanto, em nome de Vossa Excelência, transmitir os cumprimentos da Casa ao nosso governador e também ao nosso prefeito por esse gesto democrático de ouvir a voz do povo, fazendo com que, esperamos todos, o ambiente perca essa tensão que vivemos nos últimos dias e se crie um outro ambiente mais tranquilo para que todos, a sociedade e os poderes públicos possam compreender essas indignações gerais e possam caminhar buscando solucioná-las e, através dela, devolver a São Paulo e ao Brasil a paz com que todos nós sonhamos. Quero também dizer a Vossa Excelência que as manifestações, como disse nosso sempre presidente Lúcio, desta casa, foram sempre no sentido de apoiar o exercício legítimo constitucional
e que é uma das bases do Estado Democrático de Direito, que é o exercício do direito à manifestação. Ao lado disso, também censurar qualquer espécie, qualquer manifestação que envolva a violência, a coisas e as pessoas, ao patrimônio público e ao patrimônio privado. Soubemos hoje que, por exemplo, o Teatro Municipal da cidade sofreu danos, como também o prédio do nosso Tribunal de Justiça. São patrimônios de todos nós, das gerações passadas e das futuras gerações. De forma que esperamos que esse caminho adotado nesse período, pelo povo de São Paulo e pelo povo do Brasil, de ir às ruas manifestar as suas indignações, fique no registro e na marca daqueles momentos de paz, daqueles momentos em que o povo apresenta suas indignações, mas de forma apropriada, e não nessas outras manifestações de violência que não representam de forma alguma a vontade e a natureza do povo brasileiro. Quero também, me permitam, dar uma palavra especial ao nosso querido amigo, nosso desembargador Ricardo Tucunduva, exemplo de magistrado. Nós temos a sorte, em São Paulo, de ter magistrados como Vossa Excelência. Pessoas que têm a compreensão do papel efetivo que deve ser desenvolvido pelo magistrado. Vossa Excelência que também tem essa característica de humildade, de um saber jurídico inquestionável, mas, acima de tudo, dessa forma de compreensão do que é efetivamente o espírito do ser humano. Vossa Excelência tem prestigiado todos os eventos da nossa entidade, e cada vez que Vossa Excelência aqui comparece, essa casa se enriquece e fica mais feliz, por saber que nós temos na Justiça Vossa Excelência como símbolo daquilo que representa a magistratura do Estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Ao nosso delegado-geral da Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Maurício de Souza Brazek. Em nome de Vossa Excelência, saudar a toda a Polícia Civil de nosso Estado, cumprimentar e reiterar aquela que foi a palavra do presidente Durso, no sentido de apoio incondicional desta casa, à PEC 37, que é absolutamente desnecessária, à luz dos termos da atual Constituição. Queria também transmitir uma palavra em nome desse querido amigo, a todos os diretores aqui presentes da nossa polícia, ao querido amigo Mário Leite Barros Filho. Agradecer a forma muito gentil com que nos recebeu na nossa Acadepol, que tem esse significado de representar o início de todas as atividades, da nossa polícia, e pela abertura que deu a nossa instituição, a nossa OAB, de dar uma palavra aos delegados em formação. Isso é fundamental, isso é muito importante, demonstra uma visão humanista da formação da polícia e representa, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de manifestar a importância do respeito que todos devem ter às prerrogativas de todas as profissões. E aí falando em especial as prerrogativas do advogado, que representa o instrumento que nós dispomos para exercer esse mundo de defesa daquele que é o principal direito do cidadão, o direito de defesa. De forma que ficam os agradecimentos à nossa Acadebol. E reitero que muito faremos juntos na formação, não apenas da nossa polícia, mas também da nossa advocacia, nessa parceria que se estabelece entre a Acadepol e a nossa Escola Superior de Advocacia. Quero anunciar também a presença do nosso vereador, Coronel Álvaro Camilo. Eu peço que tome assento aqui na nossa mesa, prazer em recebê-lo. Muito obrigado pela presença. E lembrar a todos
ao que é fundamental no momento em que a sociedade vem discutindo, potencializado pelas manifestações, mas já vinha discutindo, a justiça do Brasil, tratando uma realidade dos 20 milhões de processos que tramitam na nossa justiça estadual, 800 mil processos que tramitam na segunda instância, tratando essa realidade com proposituras, muitas vezes, que nos parecem equivocadas, como, por exemplo, a limitação de recursos, atribuindo, não raras vezes, ao exercício legítimo do direito de defesa dos recursos a ela inerentes, a aquilo que seria o vetor principal da demora da justiça. E eu reitero aquilo que eu tenho dito, que justiça se fará. E o problema da justiça, inclusive da morosidade da nossa justiça, quando começarmos a pensar a justiça, na nossa base, com investimento, inclusive, em especial, na nossa polícia. Precisamos ter a compreensão que a justiça, em especial no âmbito criminal, compreende não só as funções do judiciário, não só as funções do Ministério Público, não só as funções da advocacia, mas também a base de todo o processo, que é o inquérito policial. É preciso olhar de forma especial a nossa polícia e promover os investimentos que ela precisa. E, sem dúvida nenhuma, temos uma polícia que hoje compreende homens de muita qualidade, mas também com as exposições tecnológicas que hoje o mundo oferece a todos nós, nós teremos, sim, o início para a mudança dessa justiça que todos nós queremos, inclusive o ponto principal de combate à impunidade nesse país. Quero, por fim, dirigir uma palavra ao Arles, sem antes falar desse querido amigo, irmão, Dulce. Quando o Dulce foi chamado à mesa, foi fazendo menção às funções que ele ocupa na ordem, Conselho Federal, em São Paulo, como nosso diretor e como membro nato do Conselho. Eu quase sugeri também que dissesse, na sua chamada, o nosso amigo. Dulce, que é essa pessoa especial, essa pessoa querida, um exemplo de liderança para todos nós, de dirigente de ordem, liderança pública, e dessas pessoas que nós só podemos acreditar ao Criador ter colocado nas nossas vidas. Dulce, que é um exemplo para mim, não só como dirigente de ordem, não só como advogado, mas também como cidadão. Ele que tem essa formação também, que vem dos seus pais, e que é espelhada também nos seus irmãos, na sua esposa, na sua cunhada, nos seus filhos, enfim, a todos aqueles que na sua família o cercam. Parabéns, Dulce, muito obrigado pela confiança depositada, e eu tenho, nesses momentos, inclusive nesse momento que vivenciamos, nesse período, me pautado na sua figura, na sua presença constante e na tranquilidade que dá a todos nós, em saber que, em todos os momentos, a ordem, e eu pessoalmente podemos contar com você, querido amigo, meu irmão. E, por fim, saudando também os nossos conselheiros, os presidentes de subseções e das nossas comissões. Saudar todos na pessoa desse outro querido amigo, o Arles Gonçalves Júnior, nas mãos de quem vem sendo depositada essa missão tão importante de presidir a Comissão de Segurança Pública. Missão que muitas vezes é desenvolvida de forma anônima, não aparece. Muitos dos companheiros da própria casa, da advocacia, da sociedade, não percebem o trabalho desenvolvido por essa comissão. Eu destaco só, de tantos trabalhos, esse que foi desenvolvido nas últimas semanas, acompanhando nas delegacias de polícia os acontecimentos. De forma que fica aqui o registro da casa, de homenagem a Vossa Excelência e os seus companheiros de comissão, por esse grande trabalho que já vinha sendo desenvolvido na gestão anterior, na gestão do nosso querido presidente Dulce, e que eu não tenho dúvida nenhuma, continuará sendo desenvolvido nesta gestão. Trabalho fundamental, e que espelha, como disse o Dulce,
não só a atividade da advocacia, não só as questões corporativas da casa, que você tanto defende, mas também essa missão institucional da nossa OAB, da nossa advocacia, que é cuidar e defender os valores maiores do Estado Democrático de Direito. O nosso secretário adjunto de Segurança Pública, nas suas palavras, falou sobre a missão do advogado. Eu diria, é verdade, e diria mais, é uma missão comum a todos nós, de buscar fazer com que o cidadão tenha satisfeita essa, que é a sua maior demanda, a sua maior necessidade, e espelhada, inclusive, nesses movimentos. Que não é uma demanda por água, não é a demanda por pão, é a demanda por justiça. E que o Criador permita que nós continuemos destinando as nossas vidas a fazer com que se melhore a justiça social desse país e que alcance o país a harmonia social que ele precisa e que ele merece. Obrigado a todos, parabéns a todos, e que possamos sair daqui ainda mais fortalecidos pela nossa união, com a certeza que o Criador continuará lançando as luzes sobre todos nós. Muito obrigado. Delegado, qual a importância que o senhor vê dentro do trabalho da Comissão de Segurança Pública junto ao governo e a própria Delegacia de Polícia Civil e Militar? Bom, a comissão é de excepcional relevância, considerando que ela traz um equilíbrio, obviamente, às instituições democráticas de direito. Ela está presente a todo momento nacional, principalmente com a Polícia Civil, no sentido de dar e resguardar o amparo, obviamente, a todos, não só aqueles, obviamente, que estão sendo autuados, mas também em defesa da própria sociedade. É um elemento agregador e de equilíbrio. E o principal, tudo isso ele faz com muita transparência e com muito equilíbrio. Com os recentes acontecimentos agora das passeatas, o que o senhor avaliou? Bom, tratam-se de passeata, de uma manifestação social e não política. E tiveram sensibilidade, os senhores políticos, com relação, obviamente, ao transporte e atender os anseios de uma sociedade que clama por direitos. E eu acredito que deva ser isso. A única coisa que nós sempre pedimos, e não se confunde uma manifestação pacífica social, obviamente, com outros, com condutas criminosas, procurando se beneficiar de uma situação como essa. A comissão vai andar em conjunto, a secretaria vai andar em conjunto com a comissão, vão ter ações duplas? Sem dúvidas. É importante que a comissão acompanhe os trabalhos também dessas apurações, para que resguarde justamente uma legitimidade, uma polícia legalista, a fim de que ela possa realmente promover uma justiça real e sincera. Presidente Marcos, qual a importância que hoje desempenha a Comissão de Segurança Pública em relação aos acontecimentos no estado de São Paulo e no país todo? Importância fundamental, trabalhando sobre as duas vertentes que são atribuições da OAB. A vertente corporativa, a comissão participou em diversas delegacias, acompanhando o trabalho da advogada, do advogado, no exercício profissional, fazendo com que não houvesse violação às nossas prerrogativas, junto com a Comissão de Prerrogativas da Casa, e de outro lado, esse papel institucional exercido pela ordem, acompanhando as manifestações, fazendo com que tivesse a ordem, a OAB de São Paulo, uma posição em relação principalmente ao trabalho da polícia, no sentido de valorizar o trabalho dela no que diz respeito à ordem pública e lamentar episódios que representem um excesso no emprego da violência da Polícia Militar. Nós temos uma equipe colaborando, apoiando num eventual momento de emergência. Tudo isso capitaneado pelo nosso presidente, Dr. Arles Gonçalves Júnior, que, volto a dizer, está de parabéns com o seu trabalho, com a sua atividade frente a essa comissão, e que a OAB, com certeza, deve muito a ele e vai ainda desenvolver um importante trabalho durante esses 3 anos. Desembargador, como o senhor vê e o senhor analisa a importância do exercício dessa comissão junto aos magistrados
no tocante ao dia a dia dessas ações, inclusive do que aconteceu agora em São Paulo com esses movimentos. Bem, em verdade, a Comissão de Segurança Pública tem uma importância muito grande, porque ela reúne não só advogados, mas advogados, delegados de polícia, oficiais da Polícia Militar, magistrados, promotores, enfim, todos aqueles que lidam com o tema segurança pública. É um equívoco nós acharmos que segurança pública é uma tarefa apenas da polícia. Envolve, na realidade, todos os personagens que lidam com o direito penal. Perfeito. E com relação, desembargador, eu sei que é difícil se pronunciar, mas inclusive aqui na posse a gente soube dos ataques ao prédio do TJ aqui ao lado. Como é que o senhor vê esse exercício de cidadania dessas manifestações? Bem, em verdade, isso não é um exercício de cidadania, porque a cidadania verdadeira não permite que se ataque direitos alheios. E quem ataca direitos alheios está desrespeitando a ordem pública. Isso não é cidadania. Vereador, o senhor que é homem de carreira da polícia, eu gostaria de saber efetivamente a importância que essa comissão tem, dirigida pelo Dr. Aires, junto ao poder constituído público e as polícias, a qual o senhor faz parte dos quadros. Então, olha, é importantíssima a participação da comissão. Aliás, deixo um grande abraço aí, minha parabenização para o doutor. A segurança é importante porque dá sustentáculo, assim como advogado, para que as coisas aconteçam. Então, nós estamos vendo ultimamente essas manifestações, né, as coisas que estão acontecendo hoje na nossa cidade, no nosso país. A polícia, a segurança visa o quê? Garantir esses direitos, o direito de manifestação e, no caso do advogado aqui, o direito de defesa das pessoas. A Comissão de Segurança Pública, ela tem a sua importância no seu próprio nome, Segurança Pública. É uma comissão que efetivamente responde pelos anseios da população, responde pelos anseios do cidadão. É a reunião dos cultores do direito, é a reunião daqueles que pressam pela legislação, pelo cumprimento da lei voltado para a segurança. No âmbito da Polícia Civil, que eu posso dizer com mais propriedade, não fosse a Comissão de Segurança Pública, o nosso seguro de vida hoje não estaria nos moldes que estão, não estaria na garantia da nossa família, de quando nós formos desta vida, ter algum amparo em virtude da nossa profissão. Doutor Turso, o senhor renovou os votos aqui, né? Como foi presidente na época, e continua hoje dando posse, junto ao Dr. Marcos da Costa, à Comissão de Segurança Pública, desse grande amigo que é o Aires. Qual a importância desta comissão junto à sociedade? Em primeiro lugar, é prazer estar falando a você. Você que é um grande companheiro, um grande parceiro desta casa, da nossa OAB São Paulo, e que, como jornalista que tem realizado um primoroso trabalho. Portanto, as minhas homenagens. E dizer da posse do Arles é motivo de grande alegria, não só por estar aqui, mas principalmente por ter criado esta Comissão de Segurança Pública em nossa primeira gestão, e ao longo dos presidentes que tivemos, na terceira gestão foi o Arles o escolhido para estar à frente dessa comissão. E agora o Marcos da Costa, nosso novo presidente, o reconduz. De modo que o Arles é o caso típico de repetência por competência. Trabalhou bem, vai continuar. E a Comissão de Segurança Pública é um espaço dentro da ordem, pelo viés da cidadania, que congrega advogados e que congrega também autoridades que, na condição de consultores, integrantes das várias forças de segurança, não só de São Paulo, mas também federais, conduz a convergência de temas que sejam realmente de interesse da sociedade. Segurança pública é um dos temas que mais aflige a sociedade, assim sendo a construção de sugestões, de propostas que possam melhorar e aperfeiçoar as dificuldades que a segurança pública tem em São Paulo, sem dúvida nenhuma, merece o nosso aplauso. E estes abnegados companheiros, colegas, que hoje tomaram posse, mas que já vêm trabalhando bastante nesta comissão, liderados pelo nosso amigo, ilustre advogado, Dr. Aires Gonçalves, sem dúvida nenhuma, é motivo de muita alegria. Por isso que eu estou aqui,
para abraçá-los, para me colocar à sua disposição e para desejar que esse trabalho continue cada vez mais vigoroso. Doutor Leopoldo, o senhor que preside a OAB de um dos bairros, que é um dos bairros que se fala em estudos que tem mais roubos de carro, tem mais agressão com relação à segurança pública, se reclama muito que a Zona Leste tem esse problema de segurança pública. Como é que o senhor vê uma comissão da Ordem dos Advogados que trabalha exatamente um estudo para que o cidadão melhore em todos os prismas esta questão da segurança pública? E o senhor, como líder de uma OAB regional, qual o posicionamento que o senhor tem lá para ajudar esta comissão que trabalha em âmbito estadual? É importante destacar que o bairro do Tatuapé realmente hoje é um dos bairros que mais cresce, com uma violência e uma falta de segurança. Aliás, não só o bairro, mas a região leste de São Paulo precisa de atenção do poder público. E nós temos um compromisso na região leste de São Paulo, a subseção Tatuapé tem o compromisso de multiplicar o trabalho realizado pela nossa OAB seccional. E hoje, a posse da Comissão de Segurança Pública traz um repensar e traz uma reflexão em cima do tema segurança pública, que é um tema multidisciplinar que traz, né, aquela questão da união, a união de forças, a atenção do poder público e da própria sociedade em face de temas tão importantes. E o trabalho a nível regional é importante, nós vamos estar constantemente atentos a todas as questões, como já estamos e como já trabalhamos. Tivemos uma audiência pública na região, com a participação do nosso presidente da Comissão de Segurança Pública, Dr. Arles. Inclusive, dentro dessa audiência, nós conseguimos planilhar e identificar, de repente, a problemática de uma região e que se reflete em todo o estado. Eu acho que estas manifestações vieram em boa hora. A OAB não é contra nenhuma manifestação, mas é contra qualquer depredação de patrimônio público. Hoje, na verdade, nós estamos no mês de junho e neste mês, no Dia Mundial do Meio Ambiente, que se comemora no mês de junho, se fala em meio ambiente. E quando falamos em depredação a patrimônio público, estamos falando do quê? De crimes voltados ao meio ambiente, porque o patrimônio público faz parte do meio ambiente. E nós temos projetos de lei em andamento, acho que é importante o repensar, eu acho que é importante que essas condutas sejam olhadas e sejam discutidas, né, para que essas alterações do nosso Código Penal, quando falamos em depredação ao patrimônio público, sejam repensadas e sejam, de certa forma, endurecidas como forma de melhoria. Agora, claro, né, não só endurecer as penas, né, mas melhorar, né, os aspectos sociais, educacionais e todos esses que a nossa população tanto cobra. Presidente Arles, nós acompanhamos a posse, muito prestigiada, né? E todos os integrantes da mesa multidisciplinar, com várias Polícia Militar, Polícia Civil, Magistratura, foram unânimes em dizer da importância do seu trabalho junto a esta comissão, que é a Comissão de Segurança Pública. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho e o planejamento para esta gestão nova, que o senhor renova o seu contato, a sua presidência junto à casa aqui da OAB. Siglione, hoje, depois de ter tantas autoridades vindo me prestigiar, na realidade vindo prestigiar o trabalho da comissão, não sou só eu, a comissão hoje tomou posse 65 membros, inclusive você. Obrigado. Né? Então, é um trabalho que foi feito, foi coroado hoje com a presença de várias autoridades da área de segurança pública, grande parte do Conselho da Polícia Civil, delegado-geral presente, prestigiaram a posse da comissão. Então, primeiro, aumenta a responsabilidade. Segundo, nós vamos trabalhar agora em áreas temáticas de segurança pública. Nós criamos as coordenadorias para discutir as questões pontuais de cada entidade de segurança pública, ou seja, cada instituição, Polícia Militar, Polícia Civil, GCM, Polícia Federal, SAP, a analisar o que a ordem pode fornecer de material para que essas instituições também possam melhorar a prestação de trabalho que elas prestam para a população. E esse é o trabalho que nós vamos tentar fazer nessa gestão, verificar quais são as dificuldades das polícias e dos órgãos de segurança como um todo e tentar colaborar dizendo como fazer, o que fazer,
dar sugestões e estar sempre apoiando as entidades, porque é a única coisa que a Ordem pode fazer, é dar as sugestões, cobrar posições em algumas questões e fazer com que as entidades se reciclem, melhorem o seu trabalho e que nós consigamos vencer essa batalha contra as drogas, contra o crime, contra a corrupção, contra a impunidade e fazer desse país um país melhor e dar mais segurança a todos os cidadãos. Agora, falando em país melhor, quem talvez não acompanhe de perto o seu trabalho, não sabe às vezes que o Dr. Arles, né, termina acompanhando todos os grandes casos com o policiamento militar aqui no estado de São Paulo. Teve o caso da Messa, que você participou, recentemente você acompanhou nas delegacias esse trabalho. Quer dizer, se você prestar atenção, fora a questão de participar do programa de TV... Pinheirinho, Cracolândia, a Comissão de Segurança Pública indicou membros para a comissão do Dr. Cid Vieira para atuar no CRATOD. Nós fizemos trabalhos de análise das centrais de polícia judiciária que foram criadas, das centrais de flagrantes. Nós estamos acompanhando atividades praticadas pela Polícia Militar, por exemplo, nessas passeatas, nesses eventos aí onde a população tem se insurgido contra algumas coisas. Nós acompanhamos o trabalho da Polícia Militar para verificar se está tudo dentro da legalidade, se há algum abuso, se não há. Havendo abuso, a gente comunica a polícia. Então a gente faz o trabalho para tentar ajudar. Fizemos plantões em várias delegacias para recepcionar, ver a recepção das pessoas presas, se está tudo certo, se realmente há materialidade, se os direitos e garantias individuais dela estão sendo preservados, os advogados que vão trabalhar se estão também trabalhando dentro da legalidade, se não tem nenhum advogado praticando abuso, se não tem nenhum policial praticando abuso, se não tem nenhum cidadão praticando abuso. Então esse é o trabalho da Comissão de Segurança Pública. Agora, há de se destacar o respeito que o efetivo policial, tanto militar como civil, tem por você, Arles. Assim, é impressionante, porque é difícil essa situação deles, o contato com o público, com a população é forte nas mazelas, e se percebe, que eu te acompanho, né, em várias visitas, se percebe o respeito que eles têm do seu conhecimento técnico do que é a questão de segurança no estado. Eu fico orgulhoso de saber disso. Siglione, este ano eu completei 31 anos no meio da polícia. Eu venho praticando atividade com as polícias desde 1982. Então conheço bem as polícias e as respeito. O que o cidadão precisa entender, Siglione, é que quando o policial erra, é o policial que erra, não é a instituição. Infelizmente, às vezes a imprensa e a própria população, ela confunde a figura do policial com a figura da instituição. Falei agora há pouco com o Coronel Camilo, que hoje é vereador. Eu sempre defendo a Polícia Militar, a instituição Polícia Militar, e cobro desta mesma instituição que os abusos praticados pelo policial militar seja apurado e ele seja penalizado pelo abuso. A mesma coisa eu faço com a Polícia Civil. Então, nós teremos que defender as instituições, que é para fortalecer o Estado Democrático de Direito. Os erros que os policiais cometem na sua atividade no dia a dia, as corregedorias das polícias apuram e penalizam. Não há necessidade de se execrar a instituição. As instituições têm feito o seu trabalho, a sua lição de casa. Nós temos os policiais que praticaram abusos sendo expulsos das suas entidades. Então, o que a Ordem faz? A Ordem é vigilante para ver que tudo está correndo dentro da legalidade e que não há abuso praticado por ninguém. E aquele que pratica qualquer tipo de abuso tem que ser penalizado, tem que responder à sociedade para que a gente tenha cada vez mais um Estado democrático de direito mais firme e que a população possa respeitar as suas entidades e possa confiar nas polícias e saber que ela um dia, hoje nós estamos tendo muito problema na área de segurança, mas quiçá não muito longe nós teremos uma cidade mais segura e o cidadão vai poder sair à rua, passear com a sua família sem se preocupar com arrastões, sem se preocupar com vandalismo, sem se preocupar com o crime organizado. Eu quero encerrar o programa hoje, né? Tendo você como presidente, muito me orgulho aqui na OAB, e que
carrega a minha esperança. Eu é que tenho orgulho de ter o quadro de pessoas que eu tenho, Siglione. Eu não vejo em muitas instituições comissões ou grupos de trabalho com uma diversidade tão grande. Graças a Deus, eu consegui criar um grupo de trabalho. Nós temos jornalistas como você, como o Raul Jafé, como o Zacarias da Record, nós temos o Percival de Souza, então nós temos jornalistas, nós temos todas as entidades que acabam circundando esta situação de segurança pública. Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário, Advocacia, a imprensa, a parte de saúde. Então nós temos representantes do SAMU também na comissão. Então nós temos todas as entidades que participam da segurança pública, direto e indiretamente, dentro da comissão. Isso facilita o diálogo, isso facilita que as questões que são apresentadas à comissão, elas sejam estudadas de uma forma com a visão de todas as entidades, e as propostas que nós fazemos lá é uma proposta com a visão de todos. Então nós buscamos dessa forma ajudar a sociedade, ajudar as entidades, ajudar o país a que os jovens tenham um futuro bem melhor. Agora, só pode fazer isso quem tem a questão da cidadania no DNA do jeito que você tem. Então, não daria para ser outro presidente de uma comissão igual a essa, que é a de segurança pública, se não fosse um líder que entendesse a população do jeito que você entende e que acompanha na mazela que é dentro da delegacia e também dentro do governo do Estado, e que consegue trazer esse pessoal multidisciplinar e traduzir isso num efetivo trabalho junto à sociedade. Aliás, não tem outra pessoa melhor para ser o presidente da nossa Comissão de Segurança Pública da OAB no Estado de São Paulo, igual a você. Olha, Siglione, nós temos bons advogados aqui que cumpririam a mesma tarefa que eu cumpro. É gratificante poder fazê-lo. A responsabilidade é grande, mas com a ajuda de todos, que sozinho ninguém faz nada, certamente nós vamos conseguir o intento de melhorar a segurança pública nesse estado e nesse país.